Fala, meus budocas, vocês estão trunks? O Kazaki na área e hoje eu tô aqui para falar sobre algo bem curioso que é a origem do termo Zenkai, que é um termo que a galera usa direto no fandom ocidental de Dragon Ball, como se fosse algo técnico, oficial da obra ali, mas não é exatamente assim. Então fiquem aí, prestem bastante atenção que vai ser uma aula bem legal e nos sigam nas redes sociais caso vocês não sigam, tá aí na descrição e tudo mais, curta, compartilhe o vídeo se já gostarem, gostam do nosso conteúdo e bora lá! Bora ver isso que é bem interessante. Para começar, é preciso entender o que significa a palavra Zenkai. Ela existe na língua japonesa, não sendo uma invenção de Dragon Ball, e significa recuperação completa da saúde. E bom, esse significado se liga perfeitamente àquela característica especial dos Saiyajins, né? Como o Vegeta explicou no começo da saga Freeza Dodoria, no capítulo 257, lançado em 5 de janeiro de 1990, na Terra, ao quase morrer, eu me tornei muito mais poderoso. Essa é a raça guerreira Saiyajin. Né? Aí fomos apresentados a essa característica peculiar da raça Saiyajin, que após batalhas quase mortais se tornam mais poderosos. Porém, o termo Zenkai ainda não havia aparecido, de fato, só surgindo no capítulo 283, lançado em 17 de julho de 1990. Então lembra aqui, esse aqui, 257, ele cita, aí no 283, nos bons capítulos depois, que ele vai falar primeiramente a palavra Zenkai. Quando estavam prestes a enfrentar o Ginyu Yudis, o Goku diz ao Vegeta: Shinikakete Zenkai Shikara, Chikaraga Gunto Fueta Hazda, né? Depois de quase morrer ao se recuperar totalmente, a sua força deve ter aumentado significativamente. Então, ali ó, Shinikakete Zenkai Shikara, né? Zenkai, tá ali, né? Ou seja, se recuperar totalmente. Prestem atenção, é esse capítulo. Tivemos ali o uso da palavra Zenkai para complementar o Shinikake, que é quase morte, que havia sido apresentado antes. Ou seja, é preciso quase morrer, Shinikake, e se recuperar completamente, Zenkai, para ativar o power-up em seus poderes. É basicamente isso que temos na história original. Zenkai não é um termo usado como se fosse uma habilidade específica da raça Saiyajin, sendo só a palavra usada quando dizem que alguém foi totalmente curado. Ah, o cara tá ali tá bastante ferido, deu uma semente dos deuses, ele foi totalmente curado. Isso é Zenkai. Zenkai, na língua japonesa, é recuperação completa da saúde. E só faz sentido no caso lá dos poderes Saiyajins se for usado junto com o Shinikake, que é quase morte, porque é aí que funciona. Quase morreu, foi totalmente recuperado, certo? Se fosse para criar um termo específico, né, para essa habilidade, seria ser totalmente curado após uma quase morte, não podendo ser apenas Zenkai. O Daisenshu 4, né, o guia Daisenshu 4, lançado em 1995, e que vale lembrar, foi feito pela empresa Caramel Mama, lá do Tsuneo Matsumoto, que era o cara que fez antigamente o Birdland Press, que era aquelas revistinhas do fã-clube do Toriyama. Então eles já tinham contato de anos e anos, ainda antes de Dragon Ball, com as coisas do Toriyama, e aí essa empresa foi contratada para fazer os Daisenshu, mas é muito improvável que o Toriyama revisou, supervisionou e tudo Daisenshu, não. Provavelmente essa galera aí, que era muito fã de Dragon Ball, né, uma equipe ali foi montada para criar esses 7 guias, 10 se contar com os outros extras lá, e é muita informação, então essas coisas aqui muito provavelmente não vieram do Toriyama. O pessoal ali, em contato com a galera da Toei e tudo mais, criou isso. É confiável, mas até certo ponto, tem que levar isso com cuidado. Enfim, vamos voltar aqui. Que eu falei, ó, o Dynasty 4 usou Fukatsuru Tabi Power Up, que seria aumento de poder a cada recuperação. Ou seja, se for pensar um termo específico que um guia usava não era Zenkai, porque na língua, de novo, na língua japonesa isso não faria sentido ser um termo ali de Dragon Ball usado, é uma palavra comum para eles. Eles usaram Fukatsuru Tabi Power Up, aumento de poder a cada recuperação. Mas os fãs japoneses também usam Hinshi Power Up, Power Up à beira da morte. É um termo que fica esquisito ao traduzir, mas faz mais sentido, sendo um aumento de poder atrelado a uma situação em que alguém ficou à beira da morte. Ou seja, outro termo que os japoneses usam, não usam Zenkai. E também tem um outro que eu já vi, que é Shinikake Power Up, novamente Shinikake, quase morte, que é o que é mais simples e assertivo, até com as palavras usadas na obra original, sendo o aumento de morte ao quase morrer. Então, um japonês, em vez de falar Zenkai, ele passou por um Zenkai, ele teve um Zenkai, simplesmente falaria o Power Up lá que ocorre quando eles quase morrem, né? Shinikake Power Up. Aumento de poder ao quase morrer. É assim que eles se referem no Japão. Como tendemos a cada vez mais abreviar as coisas, usando palavras simples e curtas para nos referirmos a ideias mais complexas, foi assim que o termo Zenkai acabou pegando no fandom ocidental. Isso remonta ao ano de 2003 e ao fansite Dragon Ball Arena. Dá pra ver aí pelo print, fansite bem antigão da época, e os caras começaram a usar Zenkai ali,
e o negócio foi crescendo. Esse site, que na época chegou a traduzir algumas seções dos guias Daisenshu, muito provavelmente era gerido por pessoas que não tinham um japonês fluente e possuíam apenas scans em baixa qualidade dos guias. Esses fatores provavelmente levaram à criação do termo Zenkai. Na seção sobre a raça Saiyajin, eles escreveram: eles são muito fortes e quando se recuperam de ferimentos mortais, seu poder aumenta. Essa habilidade se chama Zenkai Power e há uma seção especial sobre ela. E o mais curioso ainda é que esse equívoco provavelmente rolou por conta do nome original do primeiro encerramento de Dragon Ball Z, chamado Detekoi Tobikiri Zenkai Power, algo como Venha Incrível Poder Zenkai, né? Dá pra ver aqui o Zenkai em letras romanas. A curiosidade fica por conta desse encerramento datar de 26 de abril de 1989, quando Toriyama ainda estava no meio da saga Saiyajins, nem tendo apresentado ainda o conceito do aumento de poder após uma quase morte no mangá. Então, qual é do nome dessa música, né? Como que eles usaram Zenkai se isso nem havia aparecido ainda no mangá? Aí que vai ficar mais curioso, presta atenção. Infelizmente, é algo que ninguém sabe a resposta. Por mais que o encerramento seja focado no Gohan, que já sabíamos possuir um poder oculto absurdo, que precisava ser liberado para ajudar contra os Saiyajins, isso não tem nada a ver com o tal Zenkai, que é a recuperação completa da saúde, né? Porém, observem que o Zenkai foi escrito em letras romanas no nome original, não usando kanjis, que carregam, os kanjis no caso, carregam significados de recuperação completa da saúde. Aqui tá escrito só Zenkai, não dá pra saber exatamente o que é, o que só torna tudo ainda mais nebuloso, não dando pra saber o real significado dessa palavra no título da música. Afinal, na língua japonesa, não existe apenas um Zenkai, mas sim 5 palavras com a mesma leitura, mudando seus significados apenas quando temos combinações de diferentes kanjis. Então o Zenkai Power poderia significar diversas coisas diferentes, né? Dá pra ver aí a diferença de cada um aqui. Cada um desse, né, aqui não muda porque a leitura em hiragana, mas nos kanjis muda significativamente. Vamos lá para a explicação de cada uma. Poderia ser Zenkai, esse primeiro Zenkai, que significa última vez ou vez anterior, que é o que me parece mais plausível, com a canção, né, do encerramento 1 do Dragon Ball Z, pedindo pro Gohan liberar o poder que ele demonstrou ter anteriormente quando atacou e feriu bastante o Raditz, né? Então, venha novamente, né, Zenkai Power, poder da última vez, aquele poder anterior que você usou. Faz sentido. Também existe um outro Zenkai que dá a ideia de conjunto completo ou reunião inteira, que até daria pra forçar um pouco a interpretação, como tendo a ver com uma reunião completa dos poderes do Gohan, mas eu não acho que soa muito natural o uso dessa palavra desse jeito. Outro Zenkai é esse aqui diferente, com os ideogramas que dão a ideia primordial de abertura completa e possui um significado mais secundário de poder total. Então também é possível que o Zenkai Power tivesse a ver com essa palavra, apesar da redundância com duas palavras poder, né? Porque se esse Zenkai já é poder total, você coloca poder total, power, né? Power, poder total, poder total, fica redundante. Mas pode sim ser porque em muitos outros lugares de Dragon Ball é usado esse Zenkai para poder total, principalmente em jogos. Então pode ser que fosse isso também, apesar da redundância. E por fim temos esse outro Zenkai, que significa destruição total, também sendo possível associar ao poder oculto do Gohan, que era muito forte e causaria uma completa destruição dos Saiyajins. Olha só como é possível determinar, como é impossível determinar precisamente a qual Zenkai eles se referiam se você simplesmente pegar e colocar em letras romanas, né, o nosso alfabeto latino. Não dá para saber qual Zenkai. Ainda assim, todas essas variações são mais coerentes do que o Zenkai de recuperação total da saúde, que, novamente, nessa época da canção, né, nem ao menos havia sido citada ainda na obra original, o mangá, não havendo correlação alguma. Então não dá pra dizer que as coisas se ligam. Portanto, é muito provável que a falta de conhecimento de fãs, que nos primórdios da internet se esforçavam para traduzir informações de guias como eles podiam, fez com que o termo Zenkai se popularizasse, já que é uma palavra curta e simples para abreviar um significado bem maior. Dá para entender por que rolou isso. E o negócio pegou tanto, né, na comunidade que mesmo mais de 20 anos depois ainda usamos esse termo para resumir super bem a ideia da característica especial da raça Saiyajin em ter um aumento de poder após recuperarem completamente as suas saúdes depois de ficarem em um estado de quase morte, né? Olha o tamanho dessa frase. Tudo isso aí pode ser
é resumido com Zenkai. Você fala Zenkai, eu já sei que é aquela característica dos Saiyajins de aumentar de poder depois que eles recuperam a saúde depois de quase morrer. Tudo isso dá pra entender só de falar o Zenkai, por isso que o termo pegou e funciona. E mesmo que a sua origem seja controversa e não seja um termo técnico oficial da obra, é algo que funciona tão bem para as nossas discussões de fãs que eu e você provavelmente vamos continuar usando o termo Zenkai daqui pra frente, né? Isso jamais vai morrer. Isso que é curioso, né? Os fãs conseguiram criar esse termo que, de novo, é uma palavra do dicionário japonês, do idioma japonês, mas não é usado dessa forma no mangá, né? E ainda assim os fãs conseguiram trazer todos esses significados, né? Foi muito legal. Mas o que vocês me dizem? Sabiam de tudo isso? Aposto que não sabiam, né? Se você não sabia, curta aí, compartilha, comenta principalmente, fala, cara, não fazia a menor ideia, né? Hype o vídeo se você tá no celular, ajuda o canal aí, principalmente dá uma olhada nas nossas outras redes sociais, vê se tá inscrito no canal, dá uma força lá no TikTok pra gente bater a meta dos 10k, que eu tô querendo muito lá. E é isso, galera. Obrigadão, até a próxima.